Boa noite, bem-vindos ao PCM. O programa de hoje é um programa especial. Na verdade, todos eles são especiais, mas hoje vamos percorrer o ano de 2022, vamos olhar para os 41 programas que produzimos este ano e que chegaram a mais de 130 mil pessoas através das redes sociais e recordar aqueles momentos que nos deixaram particularmente emocionados e que nos fizeram acreditar que há muito futuro e há muitos projetos de grande valor no nosso território. Nós tivemos este ano um conjunto de convidados, desde jovens que se interessam pelo que se passa na região, jovens que estão empenhados em fazer esta região avançar. Falamos de muitas das causas que, a partir de Trás-os-Montes, chegam até outros pontos do mundo. Falamos também com muitos artistas, muitas pessoas da área artística, falamos com escritores, falamos com pensadores. Deixamos aqui algumas notas sobre os projetos que marcam a região, as pessoas que fazem questão de cá ficar e que são, por isso, por vezes apelidadas de teimosas, e também com os responsáveis de muitas das instituições desta região. Por isso, o desafio que vos deixo esta noite para este PCM especial, quase de fim de ano, é precisamente esse. Vamos recordar o melhor que 2022 nos trouxe através do nosso Para Cá dos Montes. Até já! Nem sempre é fácil viver na nossa região. Os jovens, em particular, encontram muitas dificuldades, por vezes, em ter o seu emprego, em constituir a sua família e em ter aqui o suporte social que é necessário. Contudo, ao longo deste ano, nós conseguimos trazer à antena algumas das histórias de sucesso, não só empreendedores, mas também jovens que seguem as pisadas da família e com ela querem continuar a ajudar e a desenvolver a nossa região, a introduzir inovação pelos novos conhecimentos que adquiriram e a mostrar que é possível fazer uma vida e um futuro para cá dos montes. Pessoas como o André Graça Gomes, o Daniel Carvalho, o Nani Cabral e até mesmo o Tiago Alves de Sousa, com quem estreamos a segunda parte dos programas deste ano, depois do verão, com quem estreamos a 6ª temporada e que trouxe consigo o seu pai numa deslumbrante e maravilhosa história de uma família que há anos está a introduzir inovação na nossa região. Pintar é o que mais gostas? Começamos logo por uma pergunta difícil. Pintar é aquilo que eu mais preciso fazer. Ok. Não sei se lhe posso chamar um gosto, no sentido de que nos dá prazer. Também dá. Há momentos em que dá prazer, mas nem sempre. É mais como terapia? Eu colocaria a pergunta assim. Eu respiro e eu gosto de respirar. Oh André, o que é preciso para que seja mais visualizado? O que é que nós temos que fazer na nossa região? Eu não sei se nós podemos fazer alguma coisa. Eu acho que aquilo que podemos fazer é aquilo que fazemos, de facto, é juntarmos-nos, que é aquilo que fazemos nos grupos de teatro, que tu fazes também. Tu, para além de juntares as pessoas, juntas os grupos, não é? É o que estamos aqui a fazer neste momento, é ouvirmos as pessoas, ouvi-las mesmo, com as pronúncias que elas têm, com todos os erros lexicais que se possam ter, sem preconceitos nenhuns, termos orgulho do sítio em que vivemos. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes no interior sente-se que as pessoas vivem lá, mas querem ser outra coisa, não é? Tem vergonha? Tem vergonha, sim. O Daniel é o nosso convidado. É um enorme prazer que esteja aqui connosco hoje. Daniel, qual é o sentido da vida? Não é essa a pergunta. Não, foi ele é que pediu a pergunta. Vamos ouvir. Que lhe quis ajudar. É a última. Essa era a última? Ele foi ver. Checkmate. Mas responde já agora. Já respondi. O sentido da vida é aquilo que lhe quis ajudar. Exatamente. É verdade. No teu livro contas que tiveste contacto com os jogos narrativos através da série Critical Role e foi aí que descobriste o potencial. O
O que é que são estes jogos narrativos, para quem não conhece, e quais são os benefícios? Um jogo narrativo, na minha forma de ver, não é nada mais que uma sessão de teatro de improviso à volta de uma mesa em que ocasionalmente se ralam dados. Portanto, nós estamos a falar daqueles jogos do tipo Dungeons and Dragons que se via na teoria do Big Bang e que o Sheldon adorava jogar e adorava ganhar, não é? Porque ele nunca perdia. Correto. Portanto, e se fosse preciso matar a malta, matava-a toda. Sim. É aquilo que na comunidade chamam um murder hobo. Okay. E lá está, não foi só a teoria do Big Bang que acabou por tornar o Dungeons and Dragons um pouco mais mainstream, mas também Stranger Things. Não sei se recordam do primeiro episódio da primeira temporada. Os miúdos estão na cave, à volta de uma mesa, com umas fatiotas ou com gorros de feiticeiro ou com capas, e estão ali a fazer uma narração. E vocês entravam na caverna e vocês veem o grande monstro de Demogorgon. Bum! E toda a gente, e agora como vamos fazer isto? Opa, eu nunca vi ninguém que gostasse tanto de uma cidade como vocês. Eu vou-te explicar uma coisa. Nunca perguntei isso à Mariana, por acaso. Não consegues? Eu não sinto necessidade de sair de Lamego para nada. Eu não quero tirar umas férias. Umas férias, mano. Umas férias. Para já, porque eu nunca fui habituado a ter férias. Pá, quando a gente fala em férias, fala em mar, meu. Quando a minha mulher fala em ir a mar, para mim é terrível, meu. Areia, meu. Areia. Há um riozinho, depois voltas a casa, a dormir em tua casa. Pá, eu se calhar neste momento sou fotógrafo e trabalho em Lamego, Tarouca e Armamar, porque amo Lamego. Porque já tive propostas que podia ter saído aqui completamente, principalmente quando andei a fotografar para a Tribunador, para a revista. Fotografei gente super conhecida, tive convites de 2 ou 3 jornais mais... Conceituados. Sim, o Público, principalmente, não é? O Jogo, o Jornal do Jogo. Isso dava-te cabo de coração. Se me disseres assim, Nani, tu sais de Lamego e vais para o Porto ser fotógrafo, a ganhares muito mais do que estás a ganhar em Tarouca, ou queres ficar em Lamego a varrer ruas? Eu fico em Lamego a varrer ruas. Mas isso não ponhas dúvida, não estou a dizer isto por dizer. Não, eu sei, é qualquer uma pessoa. Mas isto é bairrismo, é o que tu quiseres, não é o que tu quiseres chamar, mas eu não sinto necessidade. Tenho que sair de Lamego para ir. Aquela sensação de mar que toda a gente tem, de areia, chegar lá. Eu prefiro 1000 vezes. Acredita, prefiro 1000 vezes ir ao Pinhão e parar lá em cima de uma quinta qualquer e olhar ali para o Douro e dizer, isto é inacreditável, isto é brutal, mas sem Lamego isto não era assim e tal. Percebes? Do que propriamente, pode ser um bocado estúpido o que eu estou a dizer e vocês não estarem a sentir isto. Não sentimos porque nós somos de Lamego, não é? Sim, mas vocês podem dizer, mas eu podia sentir isto na minha terra. Acredito que sim, mas é incrível, percebes? E depois tu podes trazer as coisas para fazeres lá. A Alves Sousa tem uma história familiar. Como é que isto tudo começou? Ora bem, agora realmente deve ser eu a começar. Eu acho que sim. Sou a geração anterior, não é? Por isso mesmo. Não foi muito difícil. Por herança, ao fim e ao cabo, tive uma quinta só. Já não é pouco. Mas o meu regresso ao Douro, porque eu realmente sou originário cá do Douro, de Medrões, surge derivado ao facto de me ter aparecido uma oportunidade de comprar uma outra quinta e então tive de tomar uma opção de regressar ao Douro, porque enquanto que antes vinha cá todas as semanas, a partir daí assumi que iria seguir um determinado projeto, de que o primeiro passo estava ali. É por isso que o Tiago diz que a receita dos vinhos está na vinha? Sim, lá está. E por um lado não existe receita, não é? Mas se ela existisse, o verdadeiro elemento diferenciador está na vinha, e sem dúvida nenhuma. Falando inclusive contra mim próprio, não é? Que estando com a responsabilidade na enologia, mas eu acho que qualquer enólogo reconhece isso, não é? Por isso nós temos ferramentas de trabalho, claro que temos, e elas têm evoluído muito, e quando necessário utilizá-las, não há qualquer problema em fazer uso delas.
contudo, esse elemento diferenciador, aquilo que faz um grande vinho, é a vinha, por isso é aquilo que nos apaixona, é aquilo que faz tanta gente realmente apaixonar-se pelo vinho, é a forma como o vinho consegue transportar o local onde está, o sol onde está, não é? As próprias pessoas que o fazem, naturalmente, por isso tudo isso acaba por ser irreprodutível, por isso não se pode copiar, não é? Por isso é aí que realmente que está esse grande elemento, por isso é aí que nós naturalmente vamos estabelecer como a nossa principal base de trabalho. Em fevereiro eclodiu uma guerra na Europa, um cenário que já muitos de nós tínhamos afastado e achávamos improvável. Contudo, eis-nos novamente deparados num cenário de conflito que acontece no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia. Logo a partir daí, muita gente por toda a Europa se mobilizou para apoiar as pessoas que tinham dificuldades, para apoiar os refugiados e para apoiar também quem decidiu ficar no país enquanto decorria o conflito militar que neste momento ainda, infelizmente, está em curso. Nós fomos conhecer algumas das causas que ao longo do ano tiveram alguma expressão na nossa região, mas houve uma em particular relacionada precisamente com o conflito na Ucrânia, que teve nas mãos do Armando Silva e do Paulo Ribeiro da Respiramos Gasolina particular importância. Aliás, este foi também um dos programas mais vistos do ano e foi com eles que conhecemos a aventura de pegar num caminhão cheio de bens e levá-lo daqui até à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Mas houve outras causas que nós ouvimos este ano. Já nesta segunda temporada falamos com a Maria Coelho. Ela vai percorrer a Nacional 2 para chamar a atenção para os problemas relacionados com o espectro da doença autista. Ela vai fazê-lo em breve, no primeiro trimestre do ano, e nós vamos tentar acompanhar cada um daqueles quilómetros que vai valer donativos para a causa e também para divulgar esta situação pelo país todo. Finalmente, o nosso programa este ano passou para perto do Equador. A Ana foi até São Tomé e Príncipe e trouxe-nos de lá histórias do melhor de nós. Como é que surgiu esta ideia de ir até à fronteira polaca com a Ucrânia? A ideia original não parte de nós, parte de um amigo nosso que de forma autodidata decidiu fazer isso. Assim que nós tivemos conhecimento, automaticamente dissemos: nós estamos contigo nisto, desde já vamos fazer tudo aquilo que for necessário para te ajudar a levar esta ideia avante e, se conseguirmos, levá-la com ainda mais força. O desafio começou com 2 carrinhas, não era? Se não estou em erro, mas estão 2 caminhões de tiro prontos para partir, ou melhor, neste momento já estão em viagem, mas depressa passou a 2 caminhões de tiro. Certo. Nós, de uma forma humilde e de uma forma, poderei dizer, retraída, assumimos a responsabilidade de 2 carrinhas, porque teríamos que assumir todos os custos do transporte dos bens que conseguíssemos arrecadar. Acontece que, devido à nossa divulgação e à ajuda de toda a gente, porque a nossa comunidade, graças a Deus, é muito grande e muito forte, rapidamente chegou a empresas grandes que nos contactaram e disseram: e se fosse um caminhão? E nós: e por que não um caminhão? A história é mesmo esta. Fizemos contas e, arriscando tudo, porque tudo aquilo que nós fizemos até hoje, que não foi pouco, também não foi muito, queremos fazer muito mais, sempre foi solidário. Nós nunca ganhamos dinheiro com a Respiramos Gasolina, e assumimos um risco de pagar todas as custas de um caminhão a fazer quase 4.000 quilómetros. O que é que te fez despertar para te candidatares, para vir para São Tomé fazer uma missão, que é uma aventura, no fundo? Senti que precisava de conhecer outras realidades diferentes da minha, para depois conseguir perceber melhor várias perspectivas. Paula, segundo sabemos, esta ideia de trazer voluntários, grupo de voluntários, já existia há bastante tempo. Tanto que isso fazia até parte, salvo erro, do regulamento interno da associação. Formar grupos de voluntários para vir em missão, sim. Porquê que tiveste sempre esta vontade? Como foi uma experiência boa e muito enriquecedora para mim, eu gostava que outras pessoas também tivessem a oportunidade de a ter, porque eu sei que há pessoas que gostariam de fazer voluntariado em países africanos, mas se calhar ou as instituições estão longe, nas grandes cidades, Porto e Lisboa,
e daí também é um bocadinho alguma entrave para eles. E depois tentei eu ir ao encontro deles, não é? Ou é que eles estavam mais perto de mim, dar-lhes a oportunidade de terem esta experiência fantástica que eu tive um dia, não é? E foi um bocadinho por aí. Quem é o Duarte? O Duarte é um menino com 4 anos, filho de uma amiga minha, que em tempos me prestou apoio numa caminhada a Fátima. Portanto, eu senti necessidade de ir a Fátima agradecer um episódio menos bom da minha vida, agradecer a recuperação, e portanto ela prestou-me apoio. E a partir daí ficámos amigas. Entretanto, ela casou, teve o Duarte e estive afastada dela cerca de 2 anos. Qual não é a minha surpresa quando o avô do menino me diz que o Duarte era autista. Pronto, e então fizemos essa corrida e essa caminhada solidária. Entretanto, depois vieram as festas da Senhora dos Remédios e eu pedi autorização à minha associação para solicitar um stand à Câmara para que toda a receita revertesse a favor do Duarte. Conseguimos fazer também isso e depois, entretanto, eu comecei aqui qual será o próximo passo para ajudar o Duarte e disse, espera aí, a Estrada Nacional, eu gosto de caminhar, a Estrada Nacional tem muitos quilómetros, portanto vai ajudar com algum dinheiro para o Duarte, vamos lá. Associado a isso o facto da Maria gostar de fazer trail e estar sempre ligada à atividade esportiva, sim, não é? Sim. Portanto, sim. isso obviamente também juntou o útil ao agradável. Exatamente, sim. Okay. Sei que é uma coisa que vai-me custar, como é evidente, são muitos dias de caminhada, mas que vou conseguir fazer, de certeza. A nossa região é muito rica em atividade cultural, não só do ponto de vista artístico, também do ponto de vista literário. Ao longo deste ano tivemos a oportunidade de falar com diversas pessoas que não só publicaram, como se destacaram nas suas áreas. Aliás, nós começamos precisamente com o Oscar Rodrigues, que nos falou do projeto que tem inserido numa unidade hoteleira e de forma como, através dele, também dá a conhecer a região aos clientes dessa unidade e expressa o seu trabalho e as suas influências. Depois, no ponto de vista da escrita, passaram pelo nosso programa este ano, passaram pelo nosso programa diversos escritores, à cabeça Pires Cabral, numa magnífica entrevista em que tivemos o privilégio de estar justamente no seu santuário, onde escreve a maior parte dos seus poemas e também os seus romances. Fomos conhecê-lo em casa, ele recebeu-nos numa entrevista magnífica, talvez um dos melhores momentos do PCM que tivemos aqui em todos estes anos. Mas além do Pires Cabral, tivemos a oportunidade de falar com o Ricardo Almeida, que publicou o seu primeiro romance, também com o Manuel Igreja, que nos conta, através dos seus contos, as vivências da região. E ainda já na parte final da temporada número 5, um pouco antes do verão, fomos conhecer Paula Carvalhais. Como é que começa o gosto pela escrita? Já começou há muito tempo. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E já, escrevi bastante para jornais, crónicas muito levezinhas. No ano 2000, eu tive um bocadinho ligada assim à política e, entretanto, sem jeito nenhum, claro, toda a gente sabe, mas sempre gostei muito de escrever o que se passava com os nossos governos e com a oposição. Sempre achei muita piada aquele resumo que depois fazia e escrevia para a Voz de Trás-os-Montes e, entretanto, comecei aqui a fazer também na Universidade FM o Reparo do Dia. Mas a Paula é da área da matemática. É, mas foi sempre muito melhor aluna a português que a matemática. Como é que isso é? Foi sempre muito boa aluna a português. Muito. Pelos professores que tive. E sempre uns professores extraordinários. A Dona Itelvina na Régua e depois aqui no secundário que fiz em Vila Real. Mas realmente depois as saídas das línguas não me agradavam de todo. Mas pronto, os alunos dão-nos mote para muita escrita. E, uma mais engraçada, por exemplo, essa Gabriela, que é uma menina de etnia cigana, não sei se leram. Sim. É uma das minhas, acho que é a primeira. É uma das minhas histórias preferidas. Ela não é Gabriela, ela é Paula. E por termos o mesmo nome, é que ela se aproximou muito de mim. E eu dizia-lhe muitas vezes, Paula, eu só tinha vontade de pôr um laço e de te levar para casa, porque ela era mesmo muito engraçada. Essa era engraçada, mas há meninos com histórias muito dramáticas. E são alguns deles que eu trago aí. Portanto, a minha motivação era, por um lado, mostrar que a escola não é aquele mundo de encanto que se pode pensar. Por outro lado, a escola é a salvação de todos estes meninos, que só têm na escola
um porto seguro. Só na escola, só os professores e os funcionários da escola é que os compreendem, é que os acompanham, é que gostam deles a sério. Muitos. Manuel, este livro com gente dentro não é, nem de longe nem de perto, o seu primeiro livro. Já escreveu livros no passado. Quantos é que já escreveu? Escrevi o Por Cá e Entre Nós, que é um livro muito semelhante a este, e que foi, se calhar, das coisas que me deram mais gosto na vida, por uma razão muito simples ou duas. Uma é que é um livro que fala de gente que fazia parte, que faz parte da minha memória, da minha história, da minha aldeia, e que levou a que a dado momento, este livro foi lançado há 3 anos ou 4. Houve um belo dia em que eu fui à minha aldeia, à Queimada, e no dia 1 de novembro, para ir ao cemitério, e quando dei por mim, havia montes de pessoas da minha aldeia atrás de mim a dizer: tens um livro e eu quero o livro. Isto dá gosto, faz com que a gente sinta que vale a pena, porque pessoas que nunca na vida tinham lido um livro, pessoas para quem um livro era como um foguetão para nós, vieram pedir-me um livro, porque no livro estava gente que elas tinham conhecido há, sei lá, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, e o livro, que era o Por Cá e Entre Nós, fala disso mesmo, assim como este, que é um livro que tem gente dentro. Como e quando é que nasce o interesse pelas artes? Isso desde bastante miúdo. É de uma maneira simples, sem eu achar ou acreditando eu que não é simplória. Quando eu estava na altura, chamava-se ensino primário, talvez desde a 2ª classe, se não estou em erro, quando a professora pedia para nós fazermos, na altura ainda se fazia, cópias ou redações de textos que estavam no manual da disciplina, eu tinha uma tendência que depois se veio a revelar o motivo da pergunta que me está a fazer agora, que tudo teve aí o início, acredito eu, copiar também a iluminura, o desenho que fazia, pelo qual o texto se fazia acompanhar. E então surgiu daí de ver o interesse da professora ou de quem via, dizer: ele ainda faz sempre o desenho, ele é um desenho muito bem. Isso foi ficando e depois foi crescendo, até frequentar aqui o Liceu Químico de Castelo Branco, de acordo com a minha área de residência, era aquele que tinha a vertente de artes. E aqui me era mais próximo então, e depois na Faculdade de Belas Artes no Porto, onde me cursei em Artes Plásticas e Escultura. Mas eu prefiro não, sim, eu sou um escultor de alma, mas sim, também me posso auto-intitular, ou gosto de me auto-intitular um criativo, porque depois a abrangência, eu tento que seja assim, vai muito para além da escultura, digamos assim, se me permite. O Ricardo reuniu um prédio de Alcântara, todos os cicranos e beltranos da vida. Não podia haver um condomínio mais estereotipado do que este, pois não? Poderia, sim, poderia haver, mas não era a mesma coisa, como se costuma dizer. Portanto, este romance tem uma menção honrosa no prémio da UCLA, não é? Parte de quê? De uma peça de teatro inacabada, inacabada, das várias que iniciei e não acabei, umas acabei, concluí, mas esta aqui ficou presa por várias razões, nomeadamente os compromissos que tinha profissionais. E então, na altura da pandemia, peguei na peça e disse: bem, isto aqui se calhar até dava para fazer um romance, trabalhar um pouco à volta desta ideia de um indivíduo que vive isolado, e associar também uma outra ideia que tinha para um romance, que era a vida de um futebolista solitário também. Portanto, juntávamos aqui a solidão e a falta de memória e a presença de memória para
Pronto, e construí a história a partir daí. Mas temos outro problema, que é a utilização do livro enquanto algo que tem uma textura e tem nervuras. E o que é que nós percebemos? Sabemos que as pessoas leem livros, mas leem um livro por ano. Ou menos. Muitas, a grande parte das... Pois tens a Ana que lê um por dia. Não lê um por dia. Tomara eu ter tempo para ler um por dia. Não, mas o ano passado, no ano inteiro, consegui ler 16, portanto... Por isso é que a média está alta. 16 mais 1 dá uma média de 8. E meio. Foi um dos grandes impulsionadores do Grêmio Literário. Ver lá o seu nome associado é especial. É sempre realmente, repara, quando nos dão, é sempre aquela questão da visibilidade, quando nos dão alguma visibilidade, é sempre uma coisa que nos agrada. Eu não pediria a ninguém que pusessem o meu nome num Grêmio Literário, nem numa biblioteca, nem em sítio nenhum, mas se o põem, é porque pensam que eu mereço estar lá, mereço dar o meu nome àquela instituição. E de facto, pronto, fico satisfeito com isso. Já tem sido a minha imagem usada para outras finalidades que se calhar não são tão interessantes. Eu vou-lhes contar uma história engraçada. Aliás, já contei várias vezes em público porque acho-lhe sempre graça e vocês também vão achar piada. Havia aqui em Vila Real um senhor que era engenheiro, mas não sei de quê. Eu só o conhecia de ver na rua, mas sabia que era um senhor engenheiro qualquer coisa. E esse engenheiro, que não falava, quer dizer, não nos conhecíamos, não tínhamos relações nenhumas com. Mas um dia ele para-me na rua, olha, ontem lá o vi em Barcelos. Em Barcelos? Eu não estive em Barcelos. Ai, mas eu vi-o lá. Como é que me viu em Barcelos? Olha, o seu retrato, a sua fotografia estava a indicar a casa de banho dos homens. E eu fiquei satisfeito, porque realmente estava a ser feliz, estava a ser útil a alguém. Estava a resolver uma necessidade, não é? E já agora, por curiosidade, a senhora que estava a dar a imagem à casa de banho das senhoras era a Judite de Sousa. Portanto... estava muito bem acompanhado. Já agora vou-lhe contar outra história. Mas eu, de facto, pronto, pensei que tinha mesmo que publicar. Eu vou publicar um livro. A minha mulher estava de acordo, ela sempre me apoiou em tudo. É, de facto, um amparo extraordinário que eu tenho aqui nesta senhora que está aqui ao lado. Portanto, concordou comigo e mandámos fazer 1000 exemplares. Hoje em dia fazem-se 300 ou 400, mas eu mandei 1000 exemplares de Algures no Nordeste. E depois havia que pagá-los, naturalmente. Não custava muito em relação àquilo que diríamos que custam hoje. Custavam na altura, 1000 exemplares, cerca de 9.000 escudos, 9 contos de reis. Que é quase irrisório, naturalmente. À volta de 45 euros, exatamente. Se não houvesse inflação. Mas mesmo assim, 9 contos faziam-me alguma falta. Claro, já tinha 2 filhos. Enfim, aliás, o terceiro filho nasceu justamente nessa ano de 74. Já tinha 2 filhos. Tinha despesas, tinha uma casa a ronda de casa para pagar. Tinha que ir ao supermercado buscar comida, etc. E, portanto, os 9 contos faziam alguma diferença. Não posso negar que faziam alguma diferença. Mas aconteceu uma coisa interessante, que os bombeiros voluntários de Macedo de Cavaleiros, nessa altura, queriam comprar uma ambulância. Não tinham ainda ambulância e queriam comprar uma ambulância. E então fizeram-me esta proposta. Olha, nós pagamos a edição e você dá-nos os livros. Fica com aqueles que quiser, quantos quiser, mas o resto dá-nos a nós. Para nós, como bombeiros, ir de casa em casa, levar o livro a vender e receber aquilo que as pessoas quisessem dar. Portanto, o livro acabou por se vender praticamente todo, não por qualquer, enfim, virtude intrínseca do livro, mas porque as pessoas ajudavam os bombeiros. Mas, por outro lado, o facto de se vender muito não quer dizer que tenha sido muito lido, porque havia imensa gente que comprava e punha também na gaveta. E um dia mais frio de janeiro, às vezes para acender o lume...
Ficava algures a nordeste do lume mais aceso. Exatamente, o livro fazia jeito. Não, mas provavelmente até dava mais chama. Para não falar em outras utilizações, não vale a pena. Não vale a pena. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM. Mua! Há também projetos que valorizam o território e alguns deles passaram pelo nosso PCM em 2022. Desde logo a cabeça não podíamos deixar passar a comemoração dos 20 anos da Maratona do Douro Vinheteiro, um projeto idealizado por Paulo Costa. Ele esteve aqui para nos falar de todo este percurso e de todos estes anos em que esteve à frente deste projeto e que o tem desenvolvido e adaptando às necessidades de um território que também ele se vai mudando e da mesma forma que vai integrando diversos atores. Mas não são só nos eventos desportivos que a região se destaca. Há projetos também de natureza social, projetos de natureza comercial, como por exemplo o Mercado de Taboaço, em que o André Vaz e o José Pedro Rodrigues, dois jovens do Concelho de Taboaço, pegaram em tudo aquilo que de melhor se produz no município e o levaram através de uma plataforma eletrónica a todo o mundo. Foi um dos programas que tivemos cá este ano e que mostrou que é possível, mesmo mercados que não tenham grande acesso às tecnologias, poderem juntar-se em torno de um projeto e com ele se catapultarem para mercados que até ali não eram possíveis para aqueles empresários e para aqueles comerciantes. Nós passamos ainda pela Fundação do Museu do Coa, num programa recente que já aconteceu em novembro, no nosso PCM. Com a Aida Carvalho fomos conhecer de que maneira que o turismo e a arqueologia podem contribuir para que o Douro seja uma região cada vez mais procurada e também vá atrás dos nichos de mercado de pessoas que querem não só conhecer o nosso património arqueológico, vastíssimo na região do Val do Coa, mas também estar aqui na região e desfrutar da nossa região de uma perspectiva um bocadinho diferente. Já a nossa temporada 5, que terminou algures no verão, um pouco antes do verão, não podia ter deixado passar ao lado o Aldeias Humanitar, esse projeto que faz toda a diferença no Douro Sul e que está a acompanhar um conjunto de pessoas, muitas delas isoladas no território, e à qual, através dos cuidadores comunitários, estão a dar apoio, não só apoio nas receitas, nas coisas do dia-a-dia, nas tarefas do dia-a-dia, mas muitas vezes um apoio que se traduz numa simples conversa entre o cuidador e as pessoas que são acompanhadas, um fenómeno fantástico que pode ser facilmente replicado, que nós trouxemos aqui, que tem sido altamente premiado e que tem que ser urgentemente replicado em todo o território. 2 anos depois, a mais bela corrida do mundo, qual é a sensação? Olá, bem, antes de mais, dizer-vos que é uma honra uma vez mais estar aqui. Hoje, se o Douro tem a mais bela corrida do mundo, não se deve a ninguém em particular, deve-se acima de tudo ao Douro, a estes séculos de construção dos jardins suspensos que nos permitem ter este cenário maravilhoso onde podemos sonhar projetos desta natureza, mas também deve-se ao contributo de muita gente, muitos dorienses, como vocês, que ao longo destes 17 anos, destas 15 edições, têm contribuído, cada um à sua maneira, para unir o território em prol do projeto e alavancar esta ação, este acontecimento, para patamares de nível internacional que permitem hoje ter um acontecimento desportivo que tem não só a marca da maior empresa portuguesa, a EDP, mas tem acima de tudo o condão de ter mais de 20 mil participantes de todo o mundo a sentir o Douro num projeto que vai muito além da corrida. E por isso, a primeira palavra é de gratidão também para o vosso trabalho, o vosso contributo, que desde sempre estiveram connosco, e se hoje o território está totalmente envolvido neste espírito de que o evento é do território e não é de ninguém, é porque vocês também ajudaram a posicionar esta magia da mais bela corrida do mundo, que une avós, pais, filhos, netos. Muitos já têm filhos, muitos começaram na caminhada e hoje trazem amigos da faculdade, amigos de curso, e por isso tudo isto é o fruto de nós todos. O que é o Mercado de Taboaço? O Mercado de Taboaço é uma plataforma, como já referiu, para vender os produtos endógenos do nosso concelho.
não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Isto surgiu um bocadinho por causa da pandemia também, Sim. certo? A ideia foi mesmo durante a pandemia. Eu estava a trabalhar e estava a fazer um projeto para o atual meu sócio, o José Pedro, também na área de digital. O José Pedro é dono de uma quinta, e surgiu-nos esta ideia de ajudar a divulgar também Taboaço e os produtos, e ajudar também os comerciantes lá da nossa vila. E eu surge aqui uma questão. Vocês têm variadíssimos produtos. Exatamente, e várias empresas. Isto é uma parceria com a Câmara Municipal. Nós tentamos ter tudo o que é empresas do Conselho, e quem quiser aderir, não é, pode fazê-lo. Pode escolher até 10 produtos, não é? Cada empresa pode ter até 10 produtos. Depois nós colocamos os produtos no website e existe de tudo, não é? Desde vinhos, desde charcutaria, padaria, roupa, vouchers de alojamento e por aí fora. Até uma funerária. Até uma funerária, exatamente. É verdade. Nós também vimos. Quais são os produtos que a funerária lá tem? Salvo erro, eu tive a ver. Velas, aqueles géneros de jarros para colocar as aquelas flores, coisas para pôr as fotografias. Exato. Tem saído alguma coisa? Por acaso não. Da funerária não. Queres me apostar nos vouchers? Sim, os vouchers. Os vouchers na funerária. Não, os vouchers na funerária é difícil. Não, mas olha que não sei. O exemplo seria para algum familiar comprar um voucher para outro familiar? Era uma boa prenda de Natal. Para si próprio. Já tinha o voucher? Sim. Também então, acontece muitas vezes. Na minha aldeia há pessoas que já têm. O funeral pago então? Praticamente, sim. É uma boa prenda de Natal oferecer um voucher. Já sei que estou a dar este Natal. Este parque, ou melhor, o parque já recebeu, e depois confirme este número se estiver consigo, 300 mil visitantes desde que abriu. Parece-me pouco, se calhar é mais. Tem 1.200 rochas, das quais 45 são visitáveis através de 4 núcleos: Penascosa, Fariseu, Canada do Inferno e Ribeira de Piscos. Ora bem, nós sabemos que existe já esta quantidade significativa de elementos. Ainda há coisas para descobrir no Vale do Coa? Há muitas coisas para descobrir no Vale do Coa. Tem sido feito um trabalho brilhante. Há muita tecnologia de ponta aplicada à prospecção e à escavação, mas ainda há muito para descobrir. Efetivamente, hoje sabemos que o homem, à época, privilegiou este espaço, provavelmente porque as condições de clima assim o indicavam, que seria um espaço com um clima mais ameno, e há muito para descobrir, nomeadamente em termos de acampamentos. Eu posso adiantar que já foram encontrados acampamentos que remontam à ocupação do homem Neandertal. Isto quer dizer, efetivamente, que estamos ainda num processo de descoberta contínua. Isto não acabou no dia em que se decidiu não fazer a barragem e preservar o que lá estava. Isto vai continuar durante largos anos ainda. Sim, isto todos os dias é um recomeço. Ok. Todos os dias há uma... Sim, é um projeto que está, naturalmente, tem uma equipa de arqueólogos. Também faz muitas candidaturas a projetos de investigação científica, a candidaturas nacionais e internacionais. Temos também outras empresas que, no âmbito das indústrias criativas e do património, trabalhar connosco. Portanto, é um projeto que está em dinâmica. Além disso, iremos receber agora em breve 10 bolsas de doutoramento para estudantes de doutoramento. Isto é um bom sinal, é um sinal que este projeto está vivo. Tem defendido muito a ideia do desamparo humano. O que é o desamparo humano? A geografia e a demografia provocam desamparo humano. Os territórios existem porque existem pessoas. E quando não existem pessoas, há um desequilíbrio nos territórios. E é importante que nós tenhamos estas premissas como centrais para a nossa conversa. E aquilo que acontece no nosso território é um desequilíbrio. São territórios fantásticos, como habitualmente digo e todos nós constatamos, mas a verdade é que a desertificação humana provocou uma inconsistência demográfica no território. E essa inconsistência implicou
um desamparo nas pessoas que permanecem no território. Até porque uma parte significativa dos serviços e da estrutura das aldeias deixou de existir. Que cuidados são prestados neste projeto? Então são prestados cuidados de saúde e sociais. Então aqui integra-se tudo o que seja a gestão das doenças crónicas, dos regimes terapêuticos, prevenção de eventos como quedas, úlceras por pressão. Temos também a capacitação das próprias pessoas para o autocuidado e dos cuidadores. Nós fazemos um trabalho muito grande com as famílias e com quem cuida. Depois temos toda a parte da capacitação das pessoas, também para os rendimentos que estão disponíveis. Nós trabalhamos muito de perto em articulação com os centros de saúde, com os gabinetes de ação social dos municípios, com a própria segurança social, para tentar ajudar as pessoas a encontrar uma resposta para aquilo que precisam. Depois fazemos tudo o que tem a ver com tratamento de feridas, ensinos relativamente à alimentação, aos cuidados com o calor. Educação para a saúde. Educação para a saúde, exatamente. Maria José, como é ser uma cuidadora comunitária? Já que é a única, para já, num país, não é? É fantástico. É uma experiência única, viver e ajudar as pessoas que realmente precisam. Como é que encaras este trabalho? Incrível. Porque é ajudar as pessoas que mais precisam e ser recebida com um sorriso, ser recebida com alegria e eu levar amor, levar carinho, levar saúde e, acima de tudo, falar com elas, claro. E o que é que nos tem a dizer sobre o trabalho destas meninas? Olha, a Maria José... É mais conhecida por Zezinha? Eu sou a Maria José. Ah, é? Maria José é uma rapariga não há no mundo, acho eu, no meu entender. Uma rapariga muito boa, muito humilde, muito carinhosa. Está sempre a perguntar-me se eu preciso de alguma coisa ou não. E eu disse, está tudo bem, Maria José. Às vezes telefona-me a perguntar como é que eu estou, mas não posso ser melhor do que o que é. Só tenho pena se ela um dia se vai embora e me deixa. Talvez possam ser considerados teimosos, mas a verdade é que eles gostam muito de viver cá. Há um conjunto de jovens que se querem manter pela região, que provam que é possível ter aqui as mesmas aspirações, as mesmas ambições e a mesma vontade do que em qualquer outro ponto do nosso país. Alguns desses jovens desenvolveram o seu trabalho cá, outros vão se distinguindo pelo que vão fazendo a partir de cá, outros gostam pura e simplesmente de estar cá. Nós fomos conhecer alguns deles ao longo deste ano 2022. Muito recentemente tivemos connosco a Joana Guedes, a menina da Junta de Barcos, foi dada a conhecer pelo projeto Rostos da Aldeia. Ela mostrou-nos uma vontade férrea de continuar no Douro, de continuar em Barcos e de continuar a ajudar para que a região se possa desenvolver. Mais do que isso, garantiu-nos que há mais do que ela. Fomos também conhecer Guilhermino Martins, ele que dirige um estúdio de gravação bem perto aqui dos estúdios da Universidade FM, em Santa Marta de Penaguião, e no qual atrai à nossa região grupos para gravarem de grande renome no tipo de música que produzem. Ele que também tem um enorme gosto pela região e faz questão que o seu trabalho seja feito aqui, não só nessa vertente da gravação, como também na participação do outro projeto em que está inserido, o Serrabulho. Mais recentemente percebemos que alguns dos nossos jovens, muitos deles na verdade, mas em particular a Maria Lopes tem muito valor, um valor que lhe permitiu ser a Miss América Latina del Mundo 2022. Foi a primeira vez que este título foi entregue a Portugal e notem, logo a uma transmontana aqui bem perto de Vila Real. Foi um acaso que te levou a experimentar o trabalho na Junta de Freguesia, pelo que sabemos, e também pelo que sabemos foi a melhor coisa que te aconteceu. Sim, posso dizer que sim. Porquê? Para já é uma coisa que eu gosto, ou que fiquei a gostar, porque nunca tinha experimentado algo do género e nunca pensei até vir a gostar tanto. Pronto, gosto muito da interação, principalmente que existe com as pessoas. Não o trabalho em si, pronto, a parte administrativa tem que ser feita, não é? E é interessante também, mas é toda a interação que eu tenho com aquelas pessoas todas. É todo o dia a lidar com aquela gente. Pronto, e é isso que realmente que gosto ali no que faço. Sobre os jovens, já nos disseste que dá cerca de 3 anos, mais ou menos 4 anos para cá, que tem havido uma grande vaga de imigração entre os 20 e os 40, mais ou menos. O que é que achas que é preciso mudar para fixar jovens e a população em geral? É preciso haver oportunidades para eles e não há.
Acho que é muito. Nós não temos mercado de trabalho, não temos ninguém a investir nisso, não temos empresas a abrir. Nós ali, tanto barcos, conselho, não é? Há ali os postos de trabalho que havia há 10 anos atrás. Não é? E acho que é muito isso que está a faltar. É alguém que invista a abrir novas empresas para as pessoas conseguirem ficar e ter trabalho cá. Trabalho com condições, não é? Com condições de trabalho, porque há muita gente que vai trabalhando, mas é sempre uma instabilidade. Eu amanhã quero comprar um carro, mas eu nunca vou investir num carro ou numa casa, ou seja o que for, se eu não tiver estabilidade no trabalho, porque a partir de amanhã as coisas podem não correr como eu quero, não é? E tenho um empréstimo para pagar. E acho que é muito isso. As pessoas e os meus colegas que eu vejo a ir, porque está aqui a Joana que gosta de viver em barcos, mas eu tenho muitos amigos como eu. Há mais Joanas. Há mais Joanas. É o que eu digo, o programa acaba hoje. Há mesmo mais Joanas, acredito que sim. E eu sei que estas pessoas estão fora e mal possam, regressam. Pronto, e são pessoas da minha faixa etária, mais ou menos. Sei que têm um amor por barcos. Eu ainda há uns tempos estive a ver uns comentários sobre isso, deles, não é? E houve um comentário que eu fixei de um colega de escola há uns tempos que é algo do género, que é Suíça na cabeça e barcos no coração. Hermino, esta primeira pergunta se calhar é mais parva. Podíamos fazer. O termo metaleiro é uma coisa pejorativa ou vocês gostam mesmo que se sejam chamados assim? Há todo tipo de opiniões. Eu não gosto da expressão. Não a entendo como pejorativa, mas entendo como, de certa forma, castradora ou demasiado limitadora. Pelo menos no meu caso, eu não me considero metaleiro, até porque o que eu ouço são coisas tão dispares que vão desde a música étnica, coisas que não têm mesmo nada a ver com metal, mas claro, depois eu ouço o tal heavy metal. Portanto, no meu caso, não gosto dessa expressão de todo. E agora falemos de Serrabulho. O que é o Serrabulho? Os Serrabulho são uma banda de Vila Real que... E eu gostava de falar na terceira pessoa, na terceira pessoa, mas não posso porque eu também faço parte da banda. Mas as pessoas de Vila Real e da região nem sequer imaginam que os Serrabulhos já tocaram em 17 países. E que passam... Eu me acuso. E que passam metade do ano não será a melhor expressão, mas que passam muito tempo fora de Portugal a tocar, a fazer digressões de semanas a fio pela Europa fora. E começaram com uma mera brincadeira em que eu não estava nessa banda, portanto, eu não fui fundador dos Serrabulho. Portanto, os Serrabulho entraram-me no estúdio para gravar um álbum e na altura não tinham um elemento. E eu ofereci-me para gravar, neste caso o baixo, um instrumento de cordas, não é? De 4 cordas, porque eles não tinham, eles disseram, grava tu, na boa, e eu, sim senhor, vamos lá isso, mas sem qualquer... Portanto, nesta altura Serrabulho era uma banda que tinha dado 3 ou 4 concertos. Eu gravei, entretanto, nessa altura, portanto já foi em 2013, nessa altura eu já não tinha banda, e eles disseram, olha, vamos dar uns concertos, queres vir connosco? Mas sem qualquer tipo de preocupação, de ligação aí demasiado forte. Sim, vou. E olha, já lá estou desde 2013, portanto há 8 anos, 9, vai para 9 anos. Já tocamos, lá está, em tantos sítios diferentes, estamos sempre em turnê. Já lançamos 3 álbuns e aquilo que nós fazemos, e estamos a começar a preparar o 4º álbum, aquilo que nós fazemos é uma coisa muito simples. Gosto pelo heavy metal, os costumes, os rituais, as brejeirices, a linguagem, tudo e mais alguma coisa que seja tipicamente transmontano, o lado cómico, de certa forma até, não no sentido crítico, mas no sentido de enaltecer essas coisas mais tradicionais da cultura transmontana. Portanto, comédia, metal e depois concertos que, por isso é que eu um bocado sugeri que vissem no YouTube, que basicamente são circos, à falta de melhor palavra. Quem é a Maria Lopes? A Maria Lopes é uma mulher muito determinada, uma mulher muito sonhadora, inteligente e ativa também com opiniões em relação à sociedade e àquilo que está a acontecer no mundo. Características essas que me também atraíram a minha atenção para o mundo Miss.
E o que é este concurso da Miss América Latina del Mundo? Convenhamos, não se fala muito dele por cá. O que é que significa? O que é isto? O que é este concurso? Exatamente. O Miss América Latina del Mundo tem como principal objetivo celebrar a cultura latina pelo mundo e também a defesa da mulher, digamos assim. O peso de uma coroa realmente não de forma generalizada como coroa, mas sim enquanto sua representante, pesa sim, porque todos os olhos estão postos na pessoa que a usa e é uma responsabilidade muito grande representar um concurso e representar também a origem desse concurso e todas as pessoas que acreditam em mim e todas as meninas também que estiveram ali presentes naquele dia a concorrer por esta faixa e por esta coroa. Disseste à imprensa internacional que cobriu o evento aquilo que acabaste de dizer agora mesmo. Queres falar e queres chamar a atenção para a questão do empoderamento feminino e quebrar os estereótipos de beleza e perfeição. Qual é que achas que é neste momento o verdadeiro papel da mulher na sociedade? Neste momento nós temos um estereótipo que é dado pelas redes sociais. Infelizmente as redes sociais enganam-nos e cada vez está a começar a ser mais dado aquele estereótipo da perfeição. E a mulher de hoje em dia está muito à busca da perfeição, o que leva muitas das vezes a situações mais tristes, como por exemplo depressões, pronto. E o que eu queria dizer é que realmente aquilo que nós vemos nas redes sociais não é a realidade e que nós devemos amar-nos como nós somos, com as nossas imperfeições. E o papel da mulher neste momento é fazer com que a outra, empoderar a outra. Neste momento o papel é continuar a manter esta corrente e empoderar-nos umas às outras. Há também os atores políticos na região. Esses atores que muitas vezes, a quem muitas vezes lhe é exigido que mexam alguns dos cordelinhos do desenvolvimento que nós precisamos para que Trás-os-Montes, para que o Douro evoluam e sigam em frente. Pelo nosso programa têm passado diversos desses atores, desde logo José Carlos Barbosa, hoje deputado na Assembleia da República. Em tempos veio-nos falar de papel que ele desempenhou na revitalização e na revolução operada no transporte ferroviário no Douro. Isto aconteceu poucos momentos antes de ter tomado posse como deputado na Assembleia da República. Ele que também tem, apesar de não ser da região, uma grande ligação e um grande gosto por tudo o que se passa para cá dos montes. Depois tivemos também por cá alguns presidentes de junta, Rafael Batista de Favaios, Sandra Marcelino, daqui também do Conselho de Vila Real, vieram-nos cá contar como é que é ser presidente de junta nestes territórios, como é que são as atividades, como é que se pode valorizar os nossos municípios através das suas freguesias. E também Mafalda Mendes, que nos mostrou, a propósito do seu festival Sons no Parque, que decorre em Aljó, como é que um jovem encara um cargo político e como é que o encara numa Câmara Municipal, no papel de vereadora, no caso, com pelouros tão importantes como a ação social, a educação ou a cultura. Estes são os atores, alguns deles que irão fazer o futuro da nossa região e que já foram passando por cá. Como é que surgiu esta paixão pelo Douro, primeiro? Bem, primeiro as palavras são ligeiramente exageradas, que isto foi um trabalho de grupo. Realmente tenho sido um pouco a cara desta pequena revolução que fizemos na CP, até porque sou eu a pessoa que tem mais comunicado aquilo que temos vindo a fazer. A paixão pelo Douro nasce desde pequeno, porque quando era pequeno fazia viagens de comboio com os meus pais e então há esta ligação ao Douro, e porque os comboios de Douro passam na minha terra, que é Paredes, e é onde eu comecei a gostar de comboios, na estação onde comecei a gostar de comboios. Além disso, as carruagens em Xinda, não sei se vocês se lembram, talvez o Luís sim, a Ana menos, havia um comboio especial que ligava a Régua ou o Pocinho até à Praia de Espinho. Sim, havia sim. E era feito com carruagem Schindler, e então nós todos os fins de semana, com um grupo de amigos, então lá fotos, fazíamos essas viagens nas carruagens Schindler. Por isso há uma ligação quase umbilical ao Douro e para além disso eu sou um apaixonado pela ferrovia, acompanho muitos projetos ferroviários europeus e quando queremos falar de projetos, por exemplo, Bernina, algo comparável a Bernina terá de ser algo parecido com o Douro. Não é? Nós temos linhas fantásticas em Portugal, mas acho que a linha que mais se aproxima dos maiores projetos ferroviários mundiais é a linha do Douro, por isso que tem tido esta ligação e acho que nós temos que começar por algum lado. A CP no turismo ferroviário tem de começar por algum lado e comecemos pelo Douro, que é a linha mais bonita que temos em Portugal. Zé Carlos, vais pôr a Assembleia da República a falar de comboios?
Claro que sim, não é? Tens que expor a andar de comboio também. Às vezes, Exatamente, eu era isso que ia dizer, para além de falar andar de comboio. eu às vezes brinco que há políticos que falam de tudo e não falam de nada, não é? Eu falo daquilo que sei, que é comboios, não é? Porque se for falar de direito, há lá dezenas de advogados, não é? Se for falar de saúde, há lá médicos. Se lá falar de agricultura, também deve haver alguns agricultores. Eu confesso que eu não fui a ver, mas dos 230 deputados, ou 228, não é? Faltam 2, tu deves ser o único ferroviário. Sim, eu por acaso tive cuidado de colocar quando na campanha perguntaram qual é a profissão e eu disse, não, mete engenheiro, eletrotécnico, mas mete ferroviário. Porque é importante, não é? Que as pessoas percebam que há um ferroviário no Parlamento. Sandra, daqui por 4 anos, quando sair, por ter atingido o limite de mandatos, que rastro espera deixar? Ou ter deixado? Eu espero, quer dizer, eu não vou deixar rigorosamente nada, porque eu disse isto no meu... Depois do que nos contou agora, tenho tendência a discordar profundamente. Mas... Não, eu não queria dizer isso. Aquilo que eu queria dizer, que às vezes não me tenha feito entender, é... Eu não deixo o que quer que seja, porque quem nasce para servir jamais vai embora, abandona. Ok. Eu vou continuar exatamente no sítio onde estou, assim espero, que é a minha pequenina aldeia de Quintela, hei de continuar junto da minha comunidade, que sirvo, e portanto, se não servir enquanto Presidente de Junta, hei de estar ao serviço de outro modo qualquer. Isso garantidamente, claro. Enquanto cidadã. Rafael, no meio de tanta desta aventura toda, ainda arranjou tempo para a política. É Presidente da Junta de Freguesia de Fabaios, que é uma das nossas aldeias vinheteiras. Que na verdade é uma vila. É isso mesmo. É uma vila, mas que nós gostamos de ser tratadas como uma aldeia vinheteira. Porque é isso que nos distingue das outras, principalmente das outras do nosso concelho, não é? É que nós somos uma vila, mas temos características e traços de aldeia vinheteira. As pessoas que queiram visitar a Vila de Fabaios, que tem uma aplicação de nome Fabaios, que dá para o sistema da Apple e para o sistema Android, ou seja, por isso que serve como um bocadinho como um guia virtual daquilo que podem encontrar, e também um site muito vocacionado também para a nível turístico. A Mafalda chegou muito cedo à política, como vereadora da cultura, e poderá ter sido uma das mais jovens aqui na região. O que é que a fascinou na política? Bem, eu há bocado dizia que a política é bonita, não é? Exatamente. E eu acho mesmo que a política é bonita quando serve os seus propósitos, que é bem-estar para as pessoas, potenciar a região, potenciar o desenvolvimento social, económico, e fazendo política boa, ela é linda, é bonita, de verdade. E isso foi aquilo que na altura... Bem, nunca tinha sido nada em que eu tinha pensado, mas depois quando refleti sobre se valia a pena ou não, pensei no que era a política e no que é a política para mim. E como a política é bonita para mim e como faz todo sentido, eu disse que sim, aceitei o desafio. Ao fim destes 5 anos, continua a ser bonita? Se formos responsáveis, se nos mantermos firmes, se formos consistentes com aquilo que queremos fazer, com a certeza de que na política há muita frustração, porque há, seja por causa das verbas, por causa dos apoios, dos avisos comunitários que não abrem para os investimentos que nós gostávamos de ver a ser desenvolvidos e que não são canalizados para lá, seja também pela resistência à mudança que muitas vezes encontramos. A verdade é que se nos mantivermos consistentes, se mantivermos firmes, eu acho que para mim, pela forma como eu ainda a vejo, ainda é bonita. Recordamos hoje apenas alguns dos momentos destes 41 programas que produzimos em 2022, programas que produzimos todas as semanas, tendo em mente que o grande objetivo é mostrar que esta região tem um valor incomensurável e que aqui se podem fazer coisas boas e onde há pessoas muito boas disponíveis para ajudar a evoluirmos Trás-os-Montes, o Douro, no fundo todo o território que está para cá dos montes. Havia muitos mais programas e muitos mais momentos que gostaríamos de mostrar, contudo o tempo não nos permite, mas fica aqui uma amostra daquilo que foi um ano em que nos deu particular prazer
fazer este Para Cá dos Montes e que esperemos possamos continuar a fazer durante os próximos meses. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM, que conta com a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia e que todas as segundas-feiras vai para o ar, não só em 104.3 FM, como também nas redes sociais e nos serviços de podcast. Assim, em especial, que nos acompanhou este ano, muito obrigado, esperamos contar consigo para os próximos episódios. Até para a semana.